Sejam bem-vindos ao 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa, que a gente tem cursos, consultorias e serviços em saúde. Muito obrigada pelo apoio. E no episódio de hoje a gente tem uma pessoa extremamente especial para mim. O cargo mais importante que ela ocupa hoje é mãe João, né? Mãe da Melzinha, esposa do Dr. Laércio Guerra. Ela é cirurgiã do Dr. Laércio. Ela é dermatologista, formada pela Unisa, uma casa que a gente tem muito gratidão de ter formado juntos, o Grajaú também. Ela é corintiana, sagitariana e uma pessoa fantástica. Eu não sei que horas que ela para, porque para mim ela trabalha muito mais horas do que a grande maioria dos seres humanos, né? Ou estuda também o tempo inteiro. Uma pessoa de muito sucesso, empreendedora, empresária, e eu tô muito grata de você estar aqui hoje, Daniela Pimentel. Vivi, já tô aqui emocionada só com essa apresentação. Você viu que eu gaguejei, eu não costumo gaguejar, eu até errei aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, foi uma honra receber esse convite, até porque hoje a gente vai falar, além da dermatologia, todos os outros podcasts que eu participei foram para falar da dermatologia na sua essência. E eu sei que aqui hoje a gente vai falar muito além disso. Então, ó, já olhos com lágrimas, já no início da nossa conversa. É uma amizade de muitos anos, eu posso dizer que eu sou sua amiga. Né? Eu já me emocionei antes de entrar aqui. É uma pessoa que, nossa, muito, muito, muito querida por mim, pela maneira como você trabalha, pelo amor que você tem pela dermatologia, pelo amor que você tem pelo trabalho. É uma pessoa que gosta de trabalhar. E é difícil ter gente que gosta de trabalhar, né, Dani? É verdade. E a gente gosta do nosso trabalho, né? Eu vejo hoje em dia tanta gente falando, eu não vejo a hora de me aposentar, eu não vejo a hora de fazer outra coisa. E eu realmente sou apaixonada pelo meu trabalho, e você me conheceu numa fase tão difícil da minha vida, porque fazer medicina foi muito, obviamente, foi muito bom, mas algumas etapas foram muito difíceis, e ali o finalzinho da faculdade e a residência de clínica médica, com certeza foram os anos mais complexos em relação a estudo e trabalho de toda a minha vida. Você lembra bem? Em vários momentos eu pensei em desistir da clínica médica, porque era muito puxado, era emocionalmente pesado. O Grajaú, que é a nossa casa, que eu tenho muita gratidão por tudo que a gente passou lá, é uma loucura, né? Só quem viveu ali dentro sabe o que é. Então, muitos pacientes, toda a dificuldade de um serviço público, e aquilo me deixava extremamente ansiosa, e como eu estava aprendendo ainda, eu me sentia um pouco incapaz muitas vezes. Então, por isso que eu tinha muito medo de fazer coisa errada, mas eu estava ali ao mesmo tempo para aprender. Então, foram momentos muito difíceis, mas que eu tenho certeza que o que eu sou hoje, eu devo aquele início da minha carreira, a todas as dificuldades que eu passei, que eu superei, e que eu consegui terminar ali a residência de clínica médica, apesar de ter pensado em largar em muitos momentos, mas o que eu sou hoje eu devo a todo esse trajeto e a todo esse início da minha carreira, que foi ali que você estava presente e que me viu chorar muitas vezes. Muitas vezes, Dani, muitas vezes. E nós, sagitarianos, que a gente tá em casa agora, a gente é muita emoção, né? Com certeza. Muita emoção. E no pós-parto a gente fica mais ainda, né? Deus me livre. Quem é aquela pessoa que tava lá naquele momento? É outra, né? Que assume. Exatamente. Mas, Dani, fazer medicina, eu sei a história, então assim, mas a gente precisa contar para as pessoas como vem a decisão de ser médica. Então, na verdade, eu sempre gostei muito de biológicas, mas eu tinha medo de fazer medicina, porque todo mundo fala, nossa, tem que estudar a vida inteira, nossa, é muita dedicação. E aí eu ficava meio na dúvida, até uma das minhas opções era fazer físio. E aí meu pai falou assim, não, se você tem vontade, você tem que fazer, eu só vou pagar a faculdade se for de medicina. É isso que eu queria que você falasse, se você não falasse, eu ia te contar. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, será que eu faço, será que eu não faço, com aquele medo? E aí eu prestei físio e prestei medicina. Prestei físio nas estaduais, medicina nas particulares, porque ele falou que ia pagar pra eu fazer. Aí eu fui super bem em físio na USP. E aí a segunda fase era logo depois do Réveillon. Não sei se você lembra, na nossa época era assim, não sei se é até hoje. E meu pai falou assim, eu vou pra praia no Réveillon e só volto dia 10. Se você quiser, você fica aí sozinha. Eu tinha que ir para outra cidade para prestar vestibular, porque em Avaré, onde eu morava, não tinha, a gente tinha que ir para Bauru. E eu falei, mas eu vou como? Eu vou sozinha? Ele dificultou ao máximo, eu não fui fazer a segunda fase e acabei entrando em medicina e fiz. E sou super, super grata. Eu acho que se eu tivesse feito físio, eu também seria feliz, mas hoje eu sou muito grata, até a maneira como meu pai foi naquele momento, eu fiquei muito triste, chorei, minha mãe veio, conversou comigo e falou assim, não, você vai ser boa no que você fizer.
Porque você vai se dedicar, vai estudar, vai lutar para ser muito boa. E eu tenho certeza que você vai ser feliz em qualquer profissão. Mas aí acabou que fui para medicina. E aí amei, e já logo no começo já fui pensando mesmo em dermato. Durante o internato pensei em GO, né, que era super legal lá na faculdade. Depois, durante a residência de clínica, amei o TI, mas acabei indo para dermato porque, assim como eu falo para os meus pacientes que estão fazendo faculdade, eu falo, olha, a gente tem que fazer o que a gente gosta e que a gente possa ter um estilo de vida que a gente quer. Então, por exemplo, a UTI seria um estilo de vida mais de plantão, e não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. E o estilo de vida de dermato, com consultório, com eu poder controlar um pouco mais os meus horários, eu acho que batia mais com o que eu queria. Então, a gente sempre tem que alinhar o que a gente gosta e com o que a gente quer pro resto da vida, porque assim a gente vai amar o nosso trabalho. Sim. Não vai ser só sacrifício, porque tem muitas vezes que é sacrifício, mas se a gente consegue alinhar o nosso propósito com o nosso estilo de vida, acho que vai melhor. Sabe que eu não consigo imaginar você vindo de Avaré, lá pra Zona Sul, extremo sul. Você veio morar sozinha? Eu vim morar sozinha. Eu já tinha ido morar sozinha no cursinho, só que eu tinha medo de São Paulo. Porque é uma cidade muito grande e eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de me perder, tinha medo de tudo. Aí fui fazer cursinho em Campinas, aí passei na faculdade aqui em Bragança. Meu pai falou assim, agora você vai pra São Paulo, você não vai ter outra escolha. Seu pai, meu pai sempre mandando na minha vida. Não, mas eu acredito que ele te impulsiona pra frente. Impulsiona. Né? Apesar de todas as... ele meu pai é do interior, mas, né, ele era meio... como dizer assim? Rígido. Bravo, vamos dizer assim. E eu sempre fui obediente, então foi dando certo. Sagitariano também. Sim. A gente bate de frente às vezes. Mas, sempre. Mas ele direcionou bem a minha vida. Né? Porque, imagina, a filha... Porque você e seu irmão. Isso. Né? Uma filha única, né? Indo lá pro extremo sul de São Paulo. Eu tinha medo de ir pro extremo sul de São Paulo, porque é muito diferente da onde eu morava, né? E pegar várias conduções, tal, e ir pra lá. E ir pra Unisa. A Unisa é uma faculdade de tempo integral. Sim, voltava de noite, muitas vezes, né? E a primeira vez a gente foi fazer matrícula, viemos de Avaré, dia que eu saiu lá no editorial que eu tinha passado, viemos de Avaré, fomos até lá, e aí ele foi comigo, a gente fez a matrícula, e aí eu vim morar aqui. No começo foi bem difícil, a minha mãe ficou quase 2 meses aqui comigo, porque eu não dirigia, na verdade eu não tinha carro ainda, tinha carta, mas não tinha carro, eu ganhei o carro, não tinha coragem de pegar o carro pra ir até lá, porque era muito longe, então foi todo um processo, um pouco lento, mas ele me ajudava a voltar todo final de semana pra Avaré, porque eu também, né, tinha saudade. Sim. E até a gente se ambientalizar. Eu sofri muito aqui, porque no interior a gente é muito mais próximo das pessoas. Então, assim, as casas ficam, naquela época, com as portas abertas. Ia na casa de uma amiga, ia até a padaria, encontrava uma amiga, voltava, já ficava na casa da amiga. E aqui as pessoas aqui são muito individualistas. Você não sabe nem o nome da vizinha do prédio, do apartamento. Então, eu senti muito isso no começo. Mas, por outro lado, pela faculdade ser integral, a gente acaba convivendo muito e fazendo amizade ali com os nossos colegas da faculdade. Então, logo eu também fui fazendo amizades que eu tenho grandes amigas até hoje, que são minhas amigas da época da faculdade. Mas o começo foi atravancado, vamos dizer assim. Aí você se formou... Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei. A dermato ainda precisa passar pela clínica médica hoje? Hoje é assim, você presta dermato, roda um ano na clínica médica e já vai direto pra dermato. No meu ano, a gente prestava a clínica médica, fazia 2 anos, prestava dermato para fazer mais 2 anos. Nossa. Então hoje é meio que direto, rodando um ano na clínica médica. Mas já te falo que não é aquela clínica médica nossa. É uma clínica médica mais suave, vamos dizer assim. Eu tenho uma memória, assim, muito gigantesca, né? Pra algumas coisas em especial. E eu lembro do seu dia 1. Você jura? Eu lembro do seu dia 1. Talvez nem eu lembre do meu dia 1. Eu lembro do seu dia 1. Na residência. Tava muito brava. Tava chata. brava. Aí eu lembro de você depois lá na enfermaria, lembro de você na UTI. Você sabia que você foi muito bem na UTI? Eu amava. Você foi muito bem na UTI. Amava. Foi muito bem. E eu rodei uma época com a Marcinha, que tava grávida, e aí a Marcinha muitas vezes não conseguia ir, que ela tava no comecinho da gestação, então teve estágios ali que eu fiquei meio sozinha na UTI e eu dei conta. Pois é. Na UTI eu acho que era um ambiente mais controlado, você se sentia bem naquele ambiente. É a emergência controlada, então é o PS... organizado, vamos dizer assim. Então é muito legal. Me apaixonei pela UTI, pensei em prestar UTI quando eu terminei clínica médica. É que, na verdade, existia 2 opções. Existia a opção de clínica médica residência, dermato residência, e existia a opção de dermato estágio direto. Entendi. Sem precisar passar pela residência. E lá na Unisa era estágio. Estágio, reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Mas existia a possibilidade de eu entrar direto. E era isso que eu queria. Entendi. Só que eu não consegui. Eu prestei a prova do estágio e não passei. Uhum. Como eram provas diferentes, prestei a de residência em clínica médica e passei. Então eu fui
contra gosto pra clínica médica. Uhum. Só que depois eu me apaixonei. Não, e eu acredito, hoje você deve ter muito esse reconhecimento da médica dermatologista que você é. Com certeza eu sou muito mais completa por causa dos meus 2 anos de clínica Com médica. Eu tenho certeza. certeza absoluta disso. Né? E assim, e você foi para áreas da dermatologia e trabalhou em muitas áreas, a gente vai falar sobre elas, que são muito desafiadoras para dermatologia, porque todo mundo só vê o glamour da dermatologia, né? A dermato é muito complexa. E o tanto que pode dar errado, e você fala muito, a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Sobre as questões que podem dar errado, das coisas que são muito graves e que as pessoas simplesmente elas esquecem disso. Muitas vezes tudo. ignoram. Ignoram, né? Muito. Bom, aí chegou a dermato. Aí chegou a dermato, eu fiz 2 anos de clínica, prestei novamente a prova, passei lá na faculdade, que também era meu objetivo, porque a dermato lá na faculdade Muito sempre foi forte. super boa. Uhum. E, nossa, daí eu fiquei realizada, assim, era aquilo que eu queria, tava no meio de vários amigos, que eu já frequentava muito a dermato lá, desde o 4º ano eu já frequentava, já conhecia os professores, os residentes, e vindo com essa bagagem de clínica foi super importante, porque eu trabalhava como clínica, porque era estágio não remunerado, então eu fazia os plantões, fazia plantão lá no Grajaú mesmo, na triagem, a grande parte dos plantões lá no, que nem existe mais, aquele só que era lá em Moema. Em Moema. Não, esqueci o nome Não agora. é da face, não, né? Não, é o que fechou. Daqui a pouco eu lembro. Tá. O pós-parto me deixou assim um pouco sem memória. Nossa, a Renatinha vai me matar. Era eu, a Renatinha, toda a galera da residência. Se você ouvir, te receber aqui no WhatsApp. Dava plantão lá. Esqueci o nome. Não tem problema. Aí você começou a dar plantão lá. E aí eu dava muito plantão, porque aí eu já era eu por mim mesma, porque o dia que eu me formei, meu pai parou de pagar minhas contas. Eu mandei as contas como eu mandava todo mês, ele devolveu, falou, agora é com você. Mentira. Mais uma Como que chama o pai econômico com P? Públio. Públio. Públio Pimentel Neto. Nossa, Públio, terrível. Terrível, terrível. Daí voltou todas as contas, aí eu tive que dar um jeito de pagar, então eu comecei a dar plantão. Que conheço o Públio como paciente, que é terrível. Terrível também. Eu sei. Agora, Públio como pai... Terrível também. Prepara o filho pra vida. Hospital Jaraguá. Jaraguá, isso mesmo. E aí você começa porque assim, quando você tá residente, você pode também trabalhar já. Sim, por no fora, finalzinho né? da residência de clínica a gente já começou a trabalhar. E todos nós lá, eu, João, Lara, Marcinha, Cassiana, ai, morro de saudade. E aí, na dermato, era mais light o horário, né, do estágio, então conseguia trabalhar durante a semana, trabalhava bastante também aos finais de semana. E aí, quando eu estava no meio do R1 de dermato, uma das preceptoras lá da Unisa me chamou para começar a atender no consultório dela, claro, sob a orientação dela. Então, assim, em julho do meu R1 de dermato, eu já comecei a trabalhar como dermato. E aí, depois, quando eu acabei, trabalhei em quase todos os consultórios dos meus ex-preceptores, ou cobrindo férias de outras assistentes, ou oficial. E aí, quando foi 2008, a gente começou o nosso consultório. Eu e o Lalá. Me conta isso, porque você namorou com eu comecei o Dr. a namorar Laércio ele quando? desde o comecinho do 2º ano. E ele tava no 5º. Então eu me perco nisso, porque pra mim a gente convivia tudo junto, eu já não sei quem ele era é 3 anos na minha frente. Mas ele foi preceptor lá também ou ele só fez a residência? Não, ele fez a residência de geral. Geral lá. Depois ele foi fazer plástica na BP e ele não voltou mais. Porque eu lembro da gente. Talvez ele desse alguns... Não, a gente dava plantão junto quando ele era alguma residente. Coisa. E aí, em 2008, a gente estava até falando sobre isso recente, ele foi contemplado num consórcio imobiliário de 10 anos, ele foi contemplado com 9 meses. Meu Deus! E aí ele falou, e agora? Não dá para comprar um apartamento, mas dá para investir em sala comercial. Aí ele comprou 2 salas comerciais, e a gente falou, vamos começar. E eu falava, meu Deus, mas quem vai ser nosso paciente? A gente não é daqui, nem eu, nem ele. A gente não tem, nossos amigos são os nossos amigos da faculdade. Quem vai ser nosso paciente? Eu falava para ele, ele falou, não, vamos abrir, e devagarzinho a gente vai conquistando. E eram aí, casados? Não, a gente casou em 2008. Foi tudo junto. O consultório e o casamento. Devagar, o título de especialista, o consultório e o casamento, tudo em 2008. Porque eu sei que a primeira clínica tinha o nome do lugar que vocês passaram a lua de mel. Éfesos. A gente foi na lua de mel para Grécia e Turquia e visitamos essa cidade que chama Éfesos, que é a cidade onde Maria morou depois que Jesus foi crucificado. Nossa, ela foi com São João para lá, tanto que numa outra ilha ali da Grécia que chama Patmos tem o Mosteiro de São João, que é a coisa mais linda do mundo. Nossa. E essa cidade que chama Éfesos, que é na Turquia, que foi onde tem a casa dela. A gente ficou, nossa, muito emocionado com esse lugar. Ela lá é muito católico. Eu, como te falei, sou católica com um pezinho no espiritismo. E aí a gente ficou super emocionado e falou, nossa clínica vai ter esse nome. Já existia a clínica, mas não tinha nome. Era Clínica
médica. Dani e Laércio. Dani e Laércio, Aí quando a gente voltou, a gente fez a nossa marca, que era Éfesos, e depois de um tempo a gente fez um rebranding, junto com o Pedro Superti, que eu acho que também eu vou falar dele aqui ao longo desse podcast, que ele foi bem importante na minha vida. E aí a gente mudou o nome pra Evive. E aí abriu a porta. Abrimos a porta e sentamos ali. Aí devagarzinho. Venham pacientes, estamos aqui. A gente foi conseguir um convênio, meu pai que me ajudou também a conseguir meu primeiro convênio, que era de um amigo dele. E depois meu pai conseguiu um outro, que era de um outro amigo dele que trabalhava. Meu pai conseguiu meus 2 primeiros convênios. Depois a gente conseguiu mais o terceiro, através de amigos. E a gente ficou atendendo 3 convênios ao longo de 2008 até praticamente 2020. Então, até 2020, foi na pandemia que a gente parou. A gente foi diminuindo aos poucos. E aí, em 2020, a gente parou totalmente de atender convênio, e isso eu tenho certeza que é graças às redes sociais que nos ajudam a nos promover e a nos mostrarmos, né, assim, quem a gente é, e assim, mostrar verdadeiramente quem somos. Isso, eu acho que isso conecta muito. Eu tenho vários pacientes de redes sociais, e às vezes as pessoas falam, mas você não acha que esses pacientes que vêm das redes sociais são nada a ver? Eu falei, não, quando você se mostra de verdade, a gente se conecta muito, e são aqueles pacientes que parece que você já conhece, que o santo bate. Ele já conhece você, ele já chega falando assim, e o João? Exatamente. Mas você tem que ser você, né, na rede social. Sim. Que eu acho que hoje, muitas pessoas não são elas mesmas nas redes sociais. Pois é, às vezes eu fico me pegando, porque, por exemplo, assim, se eu falasse tudo que eu penso na rede social, eu já estaria, né, em algum lugar fechado. Então eu tento, não sei, mas eu entendi o que você está querendo dizer, né? As pessoas se maquiam, né? Porque não, tem muita gente que põe uma empresa para gerenciar a rede social, aí e fica aquela coisa impessoal. Eu acho que tem que ser pessoal mesmo, você mostrando quem você é, as coisas que você faz, as coisas que você gosta, para conectar. Senão, se você põe uma empresa para gerenciar, as empresas são super importantes. Mas se você deixa tudo na mão da empresa, fica mais impessoal. E aí não tem uma grande conexão, porque pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Então a gente precisa estar ali no nosso dia a dia, mostrando quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente gosta. E eu fico super feliz quando as pacientes chegam e já perguntam do João, que agora é unanimidade, todos perguntam. Mas já sabem da Melzinha, falam, eu vim em você porque eu vi que você gosta de estudar. Então eu acho que isso é uma super conexão. Não, e pro médico foi um desafio isso daí de rede social, né? Sabia? Ainda é, né? Porque assim, existe uma questão de preconceito dos médicos mais antigos. Enfim, eu frequento muitos lugares, e alguns lugares falam assim, esses médicos blogueiros. Médicos blogueiros. Isso, médicos blogueiros que se acham, porque ele não está fazendo aquilo, ele não entende aquela nova linguagem, ele não quer entender, então ele vai fazer o quê? Criticar. Né? E o próprio conselho, se eu não me engano, faz questão de meses que liberou algumas... Acho que foi no começo desse ano, porque, por exemplo, o antes e depois autorizado, não tem por que você não falar, porque você está mostrando o seu trabalho e a pessoa quer apresentar. O Dr. Fábio, que a gente estava conversando, eu fiz a cirurgia de lipedema. Eu estava lá em um pós-operatório e tinham 4 colegas. Ele falou, Viviane, eu posso trazê-los para ver? Eu falei, pelo amor de Deus, tirei minha roupa, falei, pode ver, porque você é um instrumento para as outras pessoas que têm, às vezes, algumas questões. Você trabalha muito com rosácea, né? Uma das coisas. E aí eu falei, nossa, eu tenho. Aí você traz muita informação para aquilo. E você precisa apresentar. Eu acho que hoje, assim, é fundamental a presença dos médicos que têm muito conhecimento para falar, porque na internet, Vivi, a autoridade é quem fala mais sobre aquele assunto. Não necessariamente quem sabe mais. E os médicos têm preconceito, têm vergonha. Os médicos da minha geração para mais velhos não nasceram com o celular na mão como os mais novos nasceram. Isso. Então, é um desafio. Você precisa... A gente tem vergonha, a gente tem vergonha do que os outros vão pensar e do que os nossos chefes vão pensar. Então, assim, a gente precisa quebrar essa barreira e se posicionar para trazer informação de qualidade de verdade. Sabe que hoje... Eu estou na diretoria de comunicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo. Que legal, parabéns. Sim, estou finalizando já. A presidente é a Flávia Ravelli, que também ela é da Unisa. E quando a Flávia me chamou, eu falei, ai meu Deus, nossa, mais uma função. A vida já é tão corrida, mas eu fui com esse propósito de tentar fazer com que os dermatologistas, que têm muito conhecimento, que estão ali sempre estudando, viessem para as redes sociais para falar de informação de qualidade, para trazer informação de qualidade, porque eu vejo que acaba que muita gente, às vezes, não médicos, os próprios influenciadores, eles têm um papel muito importante, mas nem sempre eles têm todo o conhecimento. Exato. Então eu sou super a favor de trabalhar junto com os influenciadores, porque eles têm a voz
eles podem ser muito mais ouvidos porque eles têm muito mais seguidores, e quando a gente trabalha junto, a gente vai e leva a parte médica da informação. Então, hoje eu tenho algumas influenciadoras super queridas que são minhas pacientes, e a gente faz alguns trabalhos juntos e dá muito resultado. Porque, além de tudo, tem muita desinformação, né? Recentemente teve a questão do protetor solar da câncer, que quem tem melasma não é para usar protetor solar. Não, e essa assim, eu não tinha ouvido. a gente chora, né? O coração da gente aperta quando Meu Deus. vem esse tipo de informação. Então, junto com as influenciadoras, a gente pode levar a nossa informação até mais longe. Mas, independente disso, eu acho que todo mundo tem que estar lá, ocupando seu lugar e falando, trazendo o seu conhecimento, porque hoje as pessoas também, elas vão ter a oportunidade de escolher quem elas querem ouvir. E eu sei que as pessoas gostam de ouvir médicos também, né? Trazendo as informações. Então, eu sou super a favor. Um dos propósitos meus é trazer mais os médicos para as mídias sociais. Foi por isso que a gente trabalhou junto agora esses 2 anos. Eu chamava vários médicos para virem falar, saiu esse artigo, você estuda bastante, faz um vídeo sobre isso, faz um resumo desse artigo. E foi bem legal. Claro, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que está crescendo e que a gente vai cada vez ter mais informação de qualidade. Hoje eu tava falando pra você que uma pessoa de mídia, né, eu falei assim, a doutora Daniela Pimentel vai vir aqui, eu sigo ela, porque você conseguiu fazer uma coisa que pra mim é um dos desafios médicos também, é falar numa linguagem acessível. E principalmente você faz muito bem isso. É um desafio mesmo, principalmente a gente que dá bastante aula, a gente tá acostumada a falar pro público médico, só que na mídia social não. Exato. O meu marido fala assim pra mim, para de dar aula na internet, fala com a linguagem. Ele é ótimo também, Lércio. Nossa, e ele que ótimo. me incentiva, fala com a linguagem que você conversa com os seus pacientes, não é pra dar aula, ninguém quer ver aula Assim, você pode até fazer um negócio de aula, mas aqui no seu Instagram é público geral. Fala com a linguagem que o público entende. E é realmente um desafio, a gente tem que estar sempre se policiando para falar com a linguagem que todo mundo vai entender, que é o grande objetivo da gente estar ali na mídia social. É ser entendido, né? Ser entendido, Perfeito. levar a informação de uma maneira que a pessoa possa consumir de uma maneira agradável. Eu sou fã, então... Mas eu escrevo eu fiquei lá. super feliz que essa pessoa que você falou me conhece. Ela conhece, ela falou, nossa, a doutora Mimi, ela é super famosa. Ela fez assim, eu falei, é mesmo. E aí a gente tá ainda na Éfesos, né? A Éfesos abriu 2 portinhas, né? Duas portinhas. 2 conjuntos comerciais de 30 metros quadrados, tínhamos 60 metros quadrados. E aquela vontade de vencer. Pois é, e essa vontade de vencer hoje, a Vivi é enorme, né? Mas até chegar lá, quais foram, assim, o que você se lembra, assim, das maiores dificuldades? Que nem você falou, vieram 3 convênios que são a porta, né, de entrada. A gente sabe de todas as questões que tem, você demorou, olha só, e isso é muito legal, Dani. Quem olha hoje para a Evive e vê a excelência, a quantidade de colaboradores que você tem e a maneira como você faz medicina junto com o Laércio e os seus outros médicos também, profissionais, fala assim, isso aí foi fácil. Por isso que eu quis muito falar da sua história aqui, porque você tem uma fala que eu nunca vou me esquecer. Eu não sei de quantos anos você já tinha de clínica, você falava pra mim assim, eu tenho o mesmo carro da residência. Foram 10 anos. Não é? Você falou assim, eu tenho o mesmo carro da residência. Ali era o nosso grande sonho, meu e dele, ter o nosso próprio consultório. A gente sabia que não seria fácil. E o grande desafio é que a gente não estuda sobre empreendedorismo, sobre gestão, né, Vivi? Isso. Então a gente bate muito a cabeça, a gente aprende em cima dos nossos erros. E foram vários erros que a gente teve ali. Então, a gente começa devagarzinho, dando muito plantão para que a gente pudesse pagar a nossa clínica, porque a nossa clínica não se pagava. E aí a gente combinou que a gente ia fazer plantão só final de semana, porque consultório aqui em São Paulo vai muito bem até a noite, né? Exato. Você lembra, eu trabalhava até 10 da noite. No começo eu trabalhava pouco de manhã e mais até a noite, depois eu fiquei fiquei das 2 às 10, porque o final do dia é muito bom, porque os pacientes acabam o seu trabalho e vão para a clínica, principalmente os pacientes de gerenciamento do envelhecimento, né? Que é meu grande foco. Não são pacientes que estão doentes, eles querem envelhecer bem, então eles não vão faltar no trabalho, nem sair mais cedo. Então, aquele horário de final de dia era muito importante. Os plantões noturnos, você sabe, começam às 7. Então, a gente combinou, eu e ele, que a gente não daria plantão durante a semana, para que a gente pudesse ficar no nosso consultório até mais tarde e ter essa demanda. Então, a gente fazia de sábado e domingo, praticamente todos. Nossa Senhora. Ele fazia lá no Morato, lembra? Sim. Ele fazia todo domingo em Morato, então pra livrar um ou outro, ele ali fazia sábado. Em Morato não, né? Lá em Morato. Não é Avenida Francisco Morato, é cidade. Você sabe que muita gente confunde. Cidade, que era um hospital que na época era da Eu acho que é Unissa. de lá também que eu lembro dele. Por isso que eu tenho essa convivência. Pode ser. Ele era todo domingo, mas pra livrar um final de semana, ele fazia muitas vezes sábado e domingo 24. E eu fazia domingo noite no Jaraguá, domingo dia no São Rafael,
E sábado, a cada 15, um plantão que era das 7 da manhã às 23 horas. Nossa. No Vila Alpina. Vila Alpina. Que também é bem longe da sua casa. Super, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Então eu saía de casa às 6, voltava meia-noite. Chegava meia-noite. Foi ali que eu comprei meu carro. Que o carro da residência foi embora. Isso, foi meu Fit, fiquei 10 anos. E então a gente não tinha final de semana. Por muitos anos a gente fez isso, por muitos anos. E aí a gente foi crescendo ali no consultório, aí surgiu a opção de ter mais uma sala, porque a gente dividia a mesma sala, era uma sala de atendimento e uma de procedimento, que a gente intercalava ali, uma funcionária só. Aí surgiu a possibilidade de mais uma sala, a gente emendou, eu tinha uma sala, ele tinha dele, e a gente começou a bater a cabeça, a gente começou a fazer consultorias, que foram muito importantes na nossa vida. A gente teve várias consultorias, e aí acho que foi a primeira consultoria, ela falou, você precisa ter alguém para fazer a sua parte comercial, que não é o seu forte. A grande parte dos médicos não sabe vender. E médico é treinado para trabalhar de graça, né? A gente trabalha de graça na faculdade, na residência. É um pecado. A gente tem muita dificuldade até de fazer a precificação dos nossos procedimentos, de vender os nossos procedimentos. Então, ela falou, vocês precisam de alguém. E realmente foi um divisor de águas. A gente, talvez em 2015, mais ou menos, a gente teve a primeira pessoa para nos ajudar com a parte comercial. Não tinha onde colocar ela. Eles falaram assim, você tem que abrir um lugar aqui, abrir um buraco nessa seu consultório para ter ela. E a gente fez uma salinha bem pequenininha, tinha uma mesinha, uma cadeira para ela e uma cadeira para ela conversar com os pacientes, explicar os procedimentos, melhores formas de pagamento, tudo aquilo que a gente não sabe fazer. E foi um divisor de águas. A minha primeira consultora foi a Bruna, a gente é amiga até hoje, e ela sabe o quanto ela foi importante na minha vida, e eu também fui importante na vida dela, a gente até hoje troca experiências, né? E aí em 2010 foi essa primeira reforma, a gente ampliou a clínica com uma sala a mais, e aí em 2015 a gente sentiu a necessidade de uma nova sala, não tinha que grudava, né, que emendava, mas surgiu uma sala do outro lado do nosso andar. A gente pegou essa sala, reformou, quando a gente ia começar, surgiu a sala que emendava. Só que a sala que emendavam eram 3 conjuntos. E o dono falou, ou eu alugo os 3 ou eu não alugo nenhum. E a gente não tinha ainda como pegar os 3. Mas a gente, mais uma vez, a gente deu mais um passo maior que as pernas e correu atrás e pegamos mais os 3. Então a gente ficou com os 3 que a gente já tinha, o 1 ali e mais os 3. A gente ficou com quase o andar inteiro, né? São 10 conjuntos. Foi a nossa segunda ampliação, que foi em 2015. Eu lembro quando meu pai entrou lá e a gente tinha acabado de reformar, meu pai ficou até pálido, falei, ele vai infartar. Ele falou assim, eu acho que você foi muito ousada. Daí, mas pai, não era você que me jogava do precipício? Aí eu aprendi a voar. E a gente foi realmente ousados naquele momento, foi super difícil, a gente fizemos empréstimo no banco para pagar a nossa reforma, sabe como é reforma, né? Você programa para gastar X, gasta 3X, programa para ficar pronto em 3 meses, fica pronto em 6 meses, aquela loucura. E aí foi nossa última ampliação, e acho que hoje a gente está muito bem, assim, de estrutura, acho que a gente está confortável, dá uma estrutura confortável para os pacientes, e aí a gente começou a estudar mais sobre isso, e o Laércio foi fazer uma pós, né, uma pós lá no INSPER, sobre gestão em saúde. Foi muito importante pra gente, porque foi nosso primeiro grande aprendizado. Na verdade, quem foi fazer primeiro foi a Bruna, e ela falou, doutor, você tem que fazer também. Aí no ano seguinte ele fez, e isso ajudou muito a gente a progredir. Porque a gente precisa ter conhecimento, não dá pra gente fazendo tudo de qualquer jeito, senão a gente não cresce de uma maneira estruturada. E aí foi bem importante pra gente isso, um grande diferencial também. Hoje o Laércio tem bastante conhecimento sobre isso, ele até teve um momento que ele tentou fazer um curso para ensinar os médicos sobre isso, mas você bem sabe, é muito difícil, né, se dedicar a esses cursos pela internet. Ter uma profissão mais o curso é quase impossível, porque você tem que se dedicar de maneira integral a fazer os cursos. E ele acabou desistindo, mas ajudou muito a gente nesse momento. Mas assim, confesso que até hoje a gente dá umas cabeçadas, porque o mundo é muito volátil, né? E Vivi, as coisas estão mudando muito rápido. Exato. Né? As mudanças ocorrem de um ano para o outro. O que você fazia o ano passado já não vai mais dar certo. Serve. Outro dia eu escutei da CEO da Galderma, que é o laboratório que eu também sou speaker, ela falou assim para mim, Dani, o que te trouxe até aqui não é o que vai te dar de levar no próximo passo. As coisas mudam muito rápido, a gente precisa estar muito atento e saber entender e fazer as mudanças, e é aquela coisa, né, não é o mais forte, nem o que tem mais conhecimento que vai evoluir, é o que tem maior capacidade de se adaptar. Exatamente. Então a gente precisa estar sempre se adaptando às mudanças que o mundo traz, e antes as mudanças eram mais lentas, hoje são
muito rápidas. E olha que interessante, o Dr. Laércio, a Bruna chegou um momento que ela não conseguia talvez conversar com vocês. Porque ela estava já num ponto e vocês às vezes não conseguiam acompanhar. Por isso que eu acho interessante a gente aprender um pouco de marketing, um pouco de gestão. Porque a parte técnica, ok, a gente já sabe fazer. Sim, a parte técnica a gente já sabe fazer bem feito, só que todo mundo sabe. Então aonde você vai se diferenciar? Exatamente. E outra coisa, senão você fica na mão dos outros. E você não consegue contra-argumentar, entender o que está acontecendo, saber se aquilo é bom, se aquilo não é. Então, perfeito. Acho que isso é ótimo. E o outro grande diferencial foi quando o Laércio foi fazer parte do grupo de mastermind do Pedro Superti, que era um cara que falava sobre marketing de diferenciação. E também nos ajudou muito, abriu muito a nossa cabeça. E esse grupo dele era grupo de empresários. Na verdade, o Laércio era o único médico. Então, Olha quando só. você está num grupo de empresários, você tem a visão do negócio dos outros. Sim. E o que você pode trazer de outros negócios para agregar no seu negócio. Então, isso foi muito legal também pra gente, para abrir nossa cabeça, a experiência de cliente, a gente aprendeu tudo com ele. O Laércio foi fazer, junto com esse grupo, eles foram pra Disney estudar o modelo de negócio da Disney, que é o grande modelo de negócio de experiência de clientes. Então, assim, ainda ninguém falava muito sobre isso naquela época, foi antes da pandemia, porque agora a gente fala da vida antes e depois da pandemia. Exato. Deve ter sido 2018, mais ou menos. Daí a gente começou a implementar isso na clínica. E sabe, Vivi, é muito legal, mas a gente tem que estar sempre nunca parar. Revendo isso. Sim. Recentemente a gente começou uma nova consultoria, essa semana na verdade, então a gente estava contando nossa história para essa nova consultoria que a gente está fazendo agora, e por mais que a gente esteja avançado, sempre tem coisa para melhorar. Então assim, a gente fez isso na quarta-feira, daí na quinta já fizemos reunião com os nossos funcionários, com a nossa equipe, e é muito importante uma equipe engajada, e às vezes no dia a dia você esquece um pouco de engajar a sua equipe. Sim. Então, cada vez que a gente faz uma nova consultoria, a gente relembra algumas coisas e implementa novos processos. Nossa, é muita coisa que a gente tem que ver, né? No dia a dia. Muita. Saber dermato ali é o basicão, a gente precisa de muito mais. E você estuda bastante dermato o tempo inteiro. Eu sou testemunha. Eu estudo dermato todo dia. Quando eu olho, eu fui em todas as fases, né? Então, eu já fui lá na Éfesos, vou na Evive, e quando eu olho o tamanho, é uma coisa assim que eu entendi que seu pai, porque o seu pai falava assim, meu Deus, porque você é filha, você não é a Dani dermatologista, Sim, né? Lógico. Eu olho aquilo com muita gratidão, porque é sucesso, né? Olhar aquilo é ver que o trabalho está sendo reconhecido e vocês estão conseguindo fazer com que outras pessoas tenham acesso àquilo de pacientes, de profissionais e aquela qualidade toda. Mas tem 2 pontos que a gente tem que voltar, que a gente passou aqui despercebido, que é trabalhar com o marido. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. Me fala primeiro como é que é trabalhar com o marido. E tá bem. Eu acho que é mais difícil pra ele trabalhar comigo do que... Ele é libriano, ele está bem. Ele é muito da paz. Ele é libriano, ele é muito da paz. Às vezes eu quero brigar e fala, você vai brigar sozinha. Levanta e sai andando. Ai, que ódio, Dani. Hoje mesmo, de manhã. Hoje mesmo, de manhã. Ai, que ódio. Esses equilíbrios, essas pessoas equilibradas. Eu amo ir pra padaria sábado de manhã levar o João. E hoje ele já tava cansadinho. Eu falei, acho que hoje não vai dar. Ele, não, vamos. Eu falei, se troca enquanto eu fico com ele pra eu me trocar. Ele se trocou, daí ele voltou pra trocar de camiseta. Eu falei, não acredito, vai trocar de camiseta? Você não tá vendo que nós estamos com pressa? O João tá... Daí ele falou, fica aí brigando sozinho. Pegou o João e desceu pra padaria. Eu me troquei e fui atrás. Ele tem a sala dele, eu tenho a minha. São nos 2 opostos da clínica, né? Nos 2 extremos da clínica. Tem dia que a gente nem se vê, mas a gente com certeza se completa. Essa parte de gestão, ele é muito mais presente do que eu, assim, 98% é ele. Ele é mais calmo do que eu, então ele tem mais jeito de conversar com a equipe. Às vezes eu me estresso um pouco. Sagitariana, né? Explodo um pouco. Mas eu nem tô brigando, gente, eu só falo desse jeito. É o meu jeito de falar. Hoje também a minha equipe me conhece muito, então elas também sabem o melhor momento de falar comigo ou não. Perfeito. Mas é ele que faz a parte de gestão de pessoas, que é uma parte muito, muito, muito complexa. E a gente se complementa, eu acho. Ele fala que eu sou o coração da clínica, que eu que faço a clínica movimentar, mas eu acho que se não fosse ele, nada adiantaria eu estar lá, entendeu? A gente com certeza se completa bastante lá, e eu já falei pra ele que se não fosse ele, eu não teria a clínica, eu ia trabalhar pra alguém, porque é muito difícil fazer a gestão, e eu não sei se eu seria capaz de fazer sozinha. E talvez ele também não tivesse. Eu acho que são as da mão duas pro coisas, outro ali, exato. sabe? Ele é a calma e você é o tempero, a pimenta, acho que também precisa ter, né? Eu realmente acredito nisso. Então, enfim, eu vejo assim com muito partilhamento. E as pessoas acham que é muito comum a gente ter pacientes em comum. Não é tão comum, temos pouquíssimos pacientes em comum.
Eu acho que a gente se completa mesmo nessa parte de administração da clínica. E aí tudo, ai, nossa, que sonho um dermato e um plástico. Mas sabe que o público é bem diferente, porque, em geral, quem vai na dermato não tá ainda querendo fazer uma plástica. E quem vai na plástica já tá decidido que quer fazer plástica. Exato. Então, nem sempre a gente tem É paciente. verdade. Temos poucos pacientes em comuns. É verdade. E aí, que bom, porque assim, vocês trabalham juntos há muito tempo, estudaram juntos e estão juntos batendo cabeça e sabem se resolver. Eu acho que isso é perfeito. A gente vai Parabéns. se resolvendo. Parabéns mesmo. Parabéns pra ele também. Pra ele também, mas eu sempre falo de você que eu sou sua amiga. Eu vou defender a Dani, sagitariana. Boa. Eu sou time Dani, Laércio. Sinto muito. Aí, quando vem a segunda questão, porque assim, você falou do nome Efes, do sonho. Eu lembro que tinha, me corrija se eu estiver errado, tinha uma coisa tipo um galinho. Era uma plantinha, que é a plantinha típica ali da região. Exato, e você falou com muito amor. Eu lembro que no seu consultório tinha algo que remetia à lua de mel e tal, e falava da... A porta tinha uma estrutura de madeira com desenho. Lindo, era lindo. Lindo. Não, eu amava. O dia que ele chegou pra mim e falou assim, ó... Vamos mudar. O grupo isso. Lá dos empreendedores falaram que esse nome não rola. É um nome difícil de falar. Todo mundo falava errado. Efesos. É um nome difícil de lembrar. E é um nome que conecta muito com a nossa vida pessoal. Não com os nossos pacientes. Ai, chorei. Falei, não vou mudar. Próximo passo aí desse seu grupo aí, eu não vou mudar. Daí ele tanto falou que me levou para uma reunião do grupo que não podia ir. Na verdade, era só para as pessoas, não era para ir mais gente. Mas teve uma que podiam ir os sócios, daí eu fui de sócia. E aí eu me convenci que realmente era um nome que conectava muito com a nossa vida pessoal, mas não com os nossos pacientes. E aí a gente contratou uma equipe mesmo para fazer esse rebranding. Foi sofrido para mim. E aí eles fazem todo o estudo de nós dois como pessoas, mais estudo do nosso negócio, e propõem vários nomes, e foi acho que quase um ano pra gente fazer. Foi difícil de aceitar, mas aí a gente contou a nossa história, e aí esse era o nosso próximo passo. Isso foi em 2018, esse eu lembro bem. A gente mudou no dia 18 de outubro, que era o dia do médico. A gente falou, então vai ser no dia 18 de outubro que a gente vai fazer toda a nossa mudança. A gente fez toda uma série de vídeos contando sobre a nossa mudança, e foi legal. E hoje Evive é um nome muito legal, porque é um nome que é um nome em espelho, né? Se você lê de trás para frente, de frente para trás, é a mesma coisa. E aí o espelho é muito importante para nós, porque são os nossos pacientes querendo cuidar da autoestima. Então foi um nome que me ganhou, vamos dizer assim. E aí eu aceitei essa troca. Pois é, né? E quantas vezes o empreendedor tem que fazer isso, né? E eu falo de você porque, assim, a gente é corintiana, é sagitariana, a gente tem olhos azuis, vocês acreditem em mim. E olhando isso aqui, você tem aquilo assim, é minha história, eu tô indo contra aquilo, e você tem que colocar a empresa acima do que você. Né? Quantas vezes a gente faz isso? De algumas coisas que você deseja, porque você quer prosperar no seu negócio, então você precisa estar com tudo redondo, né? Você vê, até grandes empresas fazem mudança de logo, recentemente Itaú, né? Então a gente também tem que estar se adaptando a isso, aceitando que a gente tem que se adaptar. Muito bom. E realmente, assim, você não pode ter um nome que ninguém vai lembrar. Seu nome precisa ser lembrado, né? E eu sempre almejei, assim, não ter o consultório com o meu nome, como grande parte dos médicos tem. Porque eu sempre almejei uma equipe, e sempre fui eu e ele e mais outras pessoas. Então eu não queria levar um consultório com o meu nome. Sempre quis levar com um nome que tivesse uma abrangência, assim. E hoje a gente tem lá outros médicos, isso é muito legal, outros profissionais. E uma equipe, né, que eu me orgulho muito de ter hoje. São 12 funcionários, que eu me orgulho muito, que eu sei que eles me falam que a gente faz diferença na vida deles, que hoje eles têm filho em escola particular, hoje eles têm carro, hoje eles têm casa própria, e que tudo, eu vejo que tudo é um conjunto, né? Ninguém cresce sozinho, e eu tenho certeza que sem eles eu não cresceria, e eles também falam que sem a gente eles não cresceriam. Isso, assim, é um motivo de muito orgulho para mim, é ver o crescimento da minha equipe, o crescimento pessoal e o que eles conseguiram ter hoje ali junto com a gente, sabe? E é uma equipe que transmite a energia da Dani, né? Que eu sou sua paciente, né? Então, assim, quando eu vou lá, é a doutora Daniela, mas quando eu chego na recepção, eu vejo a doutora Daniela ali também.
né? Eu vejo que aquilo ali também tem aquele carinho, aquele cuidado. As meninas, quando elas vão fazer as fotos antes, né? Que tem todo aquele momento anterior. Todo o processo, pessoas e processos. A vida é isso. Você olha aquilo tudo, a pessoa como a maneira de fala, a pessoa que vem te oferecer um café, uma água, também ela tem a mesma solicitude, a mesma conversa. É a cultura mesmo daquilo tudo. É a cultura da empresa, né? E aquilo é todo dia, né, Dani? Todo dia, Todo dia. Todo dia. É missão, valores. E é super difícil a gente passar isso o tempo inteiro para a equipe mudam as pessoas. A gente, na consultoria dessa semana, a gente estava falando, a gente precisa passar sempre os nossos valores para nossa equipe, porque o paciente precisa sentir tudo isso, igual você falou, antes de estar ali comigo. Exato. E é um treinamento constante, que não é fácil, mas hoje eu acho que as meninas, no momento, estão super bem, assim, super bem alinhadas. Pois é, você pode viajar? Mais ou menos. Como que tá isso de deixar as coisas assim, porque as coisas na mão da sua equipe, você conseguiu delegar? Porque você é centralizador. Todo empreendedor é centralizador. Ele vai aprendendo, né? Sabe que a gestação acabou me obrigando a delegar muita coisa, porque eu não conseguia mais fazer tudo. Não foi fácil, mas Deus colocou pessoas muito boas no meu caminho, que eu confio muito e que hoje parte dos procedimentos são feitos pela minha equipe. Hoje as tecnologias, por exemplo, estão todas sendo feitas pelas meninas, sempre com a minha supervisão. Mas as meninas são extremamente competentes e eu posso viajar um pouquinho. Porque ainda os procedimentos injetáveis são todos eu que faço, mas elas me ajudam muito no pós. Então, é um grande desafio isso mesmo, que a gente vai conquistando, assim. Mas é uma dor, sabia? A gente não pode viajar muito tempo, eu e o Laércio. Uma semana no máximo é o que a gente consegue viajar hoje, mas estamos trabalhando para que a gente possa melhorar isso. Próximo passo. Você tocou num ponto que a gente precisa, que é a vida pessoal da doutora Daniela, né? A doutora Daniela, ela protelou um sonho, né? Que a gente depois descobriu que é um sonho, né? De ser mãe. Na verdade, até eu descobri depois, sabia? Que é um sonho. Que é isso, porque o homem empreendedor, diretor, etc., ele tem uma vida, ele também é pai, ele também tem uma participação, mas ele não gesta. Isso é fato, isso é biológico, não tem como a gente mudar. Sim. E nós passamos por momentos assim, você lembra de mim no Grajaú? Você lembra de mim no Grajaú mesmo? Trabalhando como lá? Se fosse ontem, lembra, vivi né? no PS. Eu lembro você muito no PS, você voltando da sua gestação. E eu perguntando, como tá o Vitor Hugo? Tá com X meses. Como tá? Gente, o Vitor Hugo agora tá com 20 anos, não. Exato. Não quero falar sobre isso. E eu lembro de estar, eu lembro exatamente desse dia, a Sueli, uma técnica de enfermagem, eu tava nos ventiladores. Eu lembro dela. Você lembra da Su? Ai, eu fui muito amada, eu sou muito amada, né? Sempre fui muito amada. Eu tô entre os dois ventiladores com o pé em cima do ventilador pra pegar alguma coisa assim. Ela fala assim, Vivi, desce, só um minutinho. O que foi? Desce, por favor, desce. O que foi? Ela falou assim, eu preciso te lembrar que você tá grávida? Porque... Nem lembrava, né? Nem lembrava. Tão envolvida com o trabalho, porque você ama o seu trabalho também. Exato, entendeu? E aí eu via, a gente conversou isso várias vezes, porque as nossas consultas, coitada da recepção, né? Que tem que ver a agenda da doutora Daniela. E aí a gente falava sobre isso, porque assim, eu também, eu fui uma mãe não planejada, né? Eu casei e logo fiquei grávida assim, de repente, não sabia como ia acontecer aquilo. Mas talvez se você fosse planejar, você ia postergar. Nunca, Dani. Nunca. Eu nem sei se eu teria sido mãe. E eu sabia exatamente a sua dor que você estava naquele momento. E eu quase não fui consciente. Porque assim, eu sei o quanto meu trabalho depende de mim. Exato. Eu tinha, claro, a gente sabe que quando a gente engravida e tem um bebê, muda muito a nossa vida, a gente precisa se dedicar a isso também. Então eu fui postergando, não tinha esse grande sonho. Mas também não batia o martelo que não seria nunca. O Laércio sempre quis muito ser pai. Sim. E aí eu congelei os embriões e fui postergando. E aí quando eu fiz 44 anos, eu falei, meu Deus, eu tô com 44. Se eu não tentar agora, eu vou tentar quando? Então foi meio assim. Então agora eu vou tentar porque eu tô velha. Você acordou assim? Dani, porque a gente conversou muitas vezes. Foi quando eu fiz aniversário de 44. Eu falei, meu Deus, tem 44. Quando eu fiz 40, deu essa batidinha, mas logo veio a pandemia. Daí eu falei, não, agora nem pensar, porque eu não tenho família aqui, né? Minha mãe e minha sogra não moram aqui. Não sei o que vai ser da clínica, não sei o que vai ser da vida. Exatamente. E assim, não tem momento ideal, né, Vivi? Nunca você vai estar preparada financeiramente, emocionalmente. Nunca. Nada. E aí eu falei, 44. Ou eu tento agora ou eu não tento. E vou tentar. E aí, a primeira implantação que eu fiz não deu certo. E aí eu falei, nossa, então sim, não tá tão fácil como eu... Porque a gente pensa, tá lá congelado, o dia que eu quero pôr e vai dar tudo certo. Não deu. Aí, foi tão legal, porque assim, eu falei assim pro Lala, quando a gente tem que tomar um monte de remédio, né, quando faz fertilização.
E aí ele comprava meus remédios, aí ele chegou da farmácia, eu pus os remédios assim na mesa pra fazer uma tabela de como seria. Eu falei, quando eu olhei pra aquilo, eu falei pra ele, você torce pra eu dar certo, porque eu não vou fazer isso de novo. E aí, comecei a tomar os remédios, com 10 dias depois da implantação, você colhe o beta, negativo. E aí, ia sair no fim da tarde, ele começou a olhar no computador, quando foi, tipo, meio-dia, meia, uma hora, era um domingo. Ele falou assim, não deu. Eu falei, não deu o quê? Não saiu o resultado? Ele falou assim, não deu certo. Na hora, eu comecei a chorar, e falei, vou tentar de novo. Ele falou, você não tinha falado que você não ia tentar nunca mais? Eu falei, vou tentar de novo, e vai ser o mês que vem. Aí liguei pra minha médica, ela falou assim, tá bom, a gente tenta de novo. Eu tinha 4 embriões congelados. Aí o mês que vem não deu, porque muita alteração hormonal, aí precisa dar uma limpada naquilo. Daí no outro mês eu tentei e deu certo. Aí eu fiquei super feliz, mas aí eu já tava muito decidida que eu queria. Talvez Exato. esse não ter dado certo no primeiro momento também foi muito importante pra eu ver que eu queria. Sim. Porque até então Eu falo, você não tinha Deus nem escreve contato. certo por linhas tortas, né? Nada é por acaso. Porque assim, quando você se vê responsável por uma clínica que já... Quantos metros quadrados? Nem sei quanto tem, que era 2 salas, agora tem... Hoje são 7 de 30. 210, né? Entendeu? Então, assim, e as pessoas que estão lá, a equipe de 12 pessoas. 12 pessoas. Os seus pacientes, né? Hoje, você é a dermatologista chefe, que eu vou dizer, a que vai gerenciar todos os procedimentos, né? Como você fala assim, você não sabe como que vai ser a sua gestação. Né? E você é médica. Então, eu já tinha idade, né? Daí eu falei, se acontecer alguma coisa, precisa fazer um repouso. Ela falou assim, Dani, tudo vai dar certo, confia em Deus, tudo vai dar certo. A gente não confia, né, Dani? A gente fala que a gente tem fé, mas a gente não tem fé, mas tem hora ela é vacilante, né? E foi assim mesmo, eu confio em Deus. E como eu sempre confio, mas de uma maneira diferente nesse momento, porque aí eu queria, e aí eu não tinha mais tempo pra pensar muito, e tinha que dar tudo certo, e tivemos algumas intercorrências, por exemplo, a minha principal funcionária que executava pediu a conta 9 dias antes do João nascer, mas Deus pôs uma pessoa maravilhosa que começou no dia seguinte ali comigo, e a coisa se encaixa. Tudo vai dando certo, Vivi, tudo vai dando certo. E eu acabei voltando mais rápido, né, por conta disso. Eu tava lá na rede social. Voltei com 10 dias. Eu sei. 10 dias, Dani. Eu fui pro consultório. 10 dias. Via 1, 2 pacientes, no outro dia não ia, no outro dia ia. E aí fui voltando aos poucos e foi dando tudo certo. Deus também colocou pessoas maravilhosas pra me ajudar com o João. São anjos que estão lá comigo, maravilhosas. E o João também é super bonzinho. E tá dando tudo certo. Ele tá com 8 meses, eu já voltei praticamente do jeito que eu tava antes. Foi aos poucos, mas com a ajuda da minha equipe foi dando tudo certo. Então, foi melhor do que eu esperava, pra te falar. É verdade. Não, com certeza. E tem uma questão também, você não é só médica, né? Você é gestora, empreendedora, mas você também é speaker, você dá aula, você viaja muito, né? Porque esses compromissos são normalmente, às vezes, fora do país. E você fala assim, mas eu gosto tanto de fazer isso, como é que eu vou fazer? Como é que foi a primeira vez que você deixou o João e foi viajar? Então, esse ano eu neguei várias aulas muito legais, porque eu li outro dia, você não vai escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore e fazer um mestrado, tudo no mesmo ano. Exato. Então, algumas coisas eu acabei abrindo mão de algumas aulas. Eu priorizei as aulas da sociedade, né? Então, algumas aulas eu acabei dando online, que, tipo, agora eu vou dar uma em BH online. Eles deixaram eu gravar, porque eu tô indo pra Alemanha semana que vem, também foi um convite super especial. Que delícia. E é a primeira viagem internacional que eu vou fazer depois do João. Assim, a primeira, ele tinha 3 meses. Eu fui dar uma aula em Curitiba, fiz um bate e volta. Dá saudade, tudo, mas eu tenho certeza que ele vai se orgulhar de mim no futuro. Com certeza. Depois eu fui também, eu fui aos poucos, depois eu fui pra Natal, acho que fiquei 2 dias, que foi o Congresso Brasileiro, e aí foi assim, agora eu fiquei em Campos, mas ele foi, e tá dando tudo certo, assim, eu acabei negando algumas aulas, neguei uma aula super especial, um convite super especial para um grupo de onco do Sírio, mas eu expliquei, e assim, tá tudo bem. Sim. Outras oportunidades virão. Né? E esse 1 ano do João, ele é muito diferente, importante, né? E modificador. Nossa, cada dia é uma coisa diferente, é tudo muito rápido, e eu quero estar presente, e quando eu tô com ele, eu tô 100% ali por ele, eu não trabalho de manhã, então todas as manhãs eu tô com ele, eu ainda tento voltar mais cedo, mas não tô conseguindo muito, então assim, ele dorme cedo também, ele dorme por volta das 6, eu pensei, volto pra casa, depois eu volto pro consultório, mas não dá, eu tentei, mas não dá, então eu integralmente com ele até as 2 da tarde, aí depois eu vou pro consultório, e daí na grande parte das vezes eu não fico com ele, final de semana eu fico o máximo que eu posso com ele, e aí eu faço tudo com ele, eu tenho ajuda, mas enquanto eu tô em casa, eu tô fazendo tudo
praticamente tudo, vai. Às vezes um banho eu não dou, às vezes um jantarzinho eu não dou. Tudo bem. Mas tá tudo bem, porque quando eu tô ali, eu tô fazendo o meu melhor e bem-humorada, vamos dizer assim. E pensa o seguinte, eu vejo pelo Vitor Hugo, que hoje eu consigo falar pra ele, Vitor Hugo, você sentia saudade da mamãe quando era pequeno? Ele falou assim, eu senti, mas eu sabia que você ia voltar. E eu sabia que você tava trabalhando, e eu sabia que a vida era de trabalho, e tá tudo bem. Então ele entende que a mamãe dele é desse jeito. A mamãe dele não vai em todas as reuniões. Eu parei de ir no quinta série. O dia que eu cheguei, Dani, o dia que eu cheguei do Grajaú voando pra estar na sala de aula, pra ter a reunião com a professora falou assim, vamos esperar um pouco os pais que não conseguiram chegar no horário. Eu fiz assim, e o que conseguiu chegar? Né? E eu que consegui? Que me sacrifiquei pra estar aqui agora, não venho né? mais. E falei assim, eu não venho, nunca mais fui em reunião. Eu falei, se tiver um problema com o Vitor, você me contacta, porque aí eu venho no meu horário. Me manda uma mensagem. Não, a gente tem que respeito no horário das pessoas. Você é médica, se você ficar na recepção, o seu paciente vai reclamar com você, não reclama, né? Não, mas reclama com as meninas. Se você atrasar, você tá lá com um paciente que às vezes precisa de uma demanda, recebe um diagnóstico desafiador, alguma coisa assim, né? Então, e por que com os outros tudo bem você chegar atrasada? Não tá tudo bem. Eu acho que eu amo muito o meu trabalho, eu acho que o João vai ter orgulho de quem eu sou, e eu vou sempre explicar pra ele que eu tenho um trabalho muito legal, que eu ajudo as pessoas a melhorar a autoestima delas, e que eu não vou trabalhar, que nem às vezes as pessoas falam, eu vou trabalhar pra gente ir pra Disney, eu vou trabalhar pra você. Não, eu vou trabalhar porque eu tenho um propósito de vida no meu trabalho, e ele vai entender isso, talvez ele até tenho mesmo, quem sabe? Exato, e a mamãe pensa em você o tempo inteiro. Eu tenho várias amigas, né, porque, claro, eu tô com 45, vou fazer 46 agora, então assim, minhas amigas já têm filhos prestando vestibular, vários fazendo medicina, porque se inspiraram nelas. Exato. Gente, que coisa mais linda que isso. Não tem. Né? Não tem, mas meu filho foi fazer economia. Tá lindo também, tá lindo. Dani, agora falando da sua área de atuação, a gente fala... Na sua bio tá escrito gerenciamento do envelhecimento, e eu ajudo as mulheres a conquistar a autoestima e a sua independência, e isso é muito importante. Né? É muito importante. Quando a gente começou a tratar a estética como algo que é importante para o ser, né, e para a pessoa, seja ela homem, mulher, e isso mudou muito, né? Então, por exemplo, eu tô na fase do derretimento. Ai, Vivi, estamos juntas. Não, Dani, você não tá, eu tô te examinando aqui, não está. E a gente olha todo esse gerenciamento, e hoje nós estamos programadas a durar mais tempo que os nossos avós. Vamos durar mais 100 anos. Isso. Tenho quase certeza absoluta. Sim, e vamos durar e queremos estar bem. Porque hoje também a gente tá em rede social, né? A gente quer estar aparentando o que a gente sente, a gente quer estar transformando pro lado de fora também. Sim. Me fala, o que você faz? Então, hoje eu ajudo as mulheres e os homens, né? Ajudo os meus pacientes a envelhecer bem. Porque é exatamente isso. A gente vai viver muito mais tempo, hoje em dia a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem mais consciência. Eu sempre me comparo com a geração dos meus pais, né? Hoje a gente tem a consciência de se alimentar bem, de fazer exercício físico, de não fumar, de ter uma boa qualidade de sono. Então a gente tem mais consciência, mais conhecimento sobre isso. A medicina está super avançada, então a gente tem muito mais tratamento para as doenças. Eu acho que a gente chega fácil ao 100 e a gente quer chegar bem, até porque só vale a pena chegar se for bem. Verdade. Ninguém quer chegar ao 100 numa cama. Sim. Então, assim, a gente precisa envelhecer bem em todos os sentidos. Eu converso muito isso com os meus pacientes, sabe? Hoje eu me estruturei para ter uma consulta de 1h30 com minha primeira consulta, porque eu quero falar com os meus pacientes, eu quero conhecer eles. Não quero só saber da pele, eu quero saber de tudo. Porque envelhecer bem é tudo. Sim. Então, eu sempre falo, a gente vai se basear em 3 pilares. O estilo de vida, que precisa ser saudável. E aí, assim, muitas vezes a paciente até sabe, mas você precisa falar. Ela fala, nossa, preciso me alimentar melhor. Se você não falasse, talvez eu ia deixar isso passar. A gente precisa se cuidar nesse sentido do skincare, do autocuidado, e a gente precisa fazer procedimentos bem indicados. Também trabalho muito essa questão, porque hoje tem muitos procedimentos que não são tão legais, né? E eu acho que baseado nisso a gente vai evoluir bem, envelhecer bem e bonita, porque a gente quer estar bonita, a gente quer estar na nossa melhor versão. Sim. Então, eu sempre converso muito isso com os meus pacientes. E eu amo fazer isso, você sabe. Sim. E é tão legal quando os pacientes voltam e falam, você não sabe, parei de fumar. Eu fico tão feliz, meu. Não, eu parei. Os pacientes falam, né? Sim. Quando o paciente chega falando que mudou uma coisa do estilo de vida, porque eu isso é muito dramático, consulta, parar sabe? de fumar. E é muito legal. Outro dia uma foto, não fui na Nutri, agora tô comendo bem. Falei, não precisa comer bem,
Até para a questão da flacidez, que eu trabalho muito, a dieta é muito importante. Então, comer a quantidade certa de proteína, para que ele possa ter menos flacidez e que ele possa responder melhor aos procedimentos que eu vou fazer, é um conjunto. É um conjunto, você não consegue me fazer milagre ainda, né? É um conjunto, e eu gosto muito de trabalhar isso, porque eu sei que se ele comer bem, não é só vai melhorar a flacidez, tudo vai melhorar na vida dele, né? Então eu gosto de conversar muito sobre isso com os meus pacientes. Até nessa última consultoria, a gente fez novamente o DISC, sabe? Sim. E aí, eu sempre fui I e D, né? Influência e dominante. E o meu I tá voando. Daí ele ainda brincou assim comigo. Nossa, suas consultas devem estar demorando mais ainda, porque você gosta de falar. Eu falei, é verdade? Eu gosto. Aí até o Leste falou, deixa 2 horas na primeira consulta dela pra ela não atrasar. Porque eu adoro conversar e eu acho que a gente se conecta ali, né? Uma primeira consulta é super importante. E eu gosto mesmo de conversar sobre tudo com o paciente, porque é aí que eu vou estar ajudando ele de verdade, né, Vivi? E tem que alinhar a expectativa, né? A realidade que você pode trazer para ele, né? Sim, então, isso sim. daí é muito importante, porque às vezes, eu até sugeri falar, às vezes, não, a grande maioria das vezes, a pessoa não tá com problema na pele. Né? É tudo. Essa semana eu atendi uma paciente tão querida, ela teve bebê com 37 anos, só que ela resolveu se dedicar integralmente à maternidade, parou tudo. Que eu acho que é uma escolha. Tá valendo, é uma escolha. Escolhas, né? Tudo na vida é sobre escolha. E aí ela virou pra mim e falou, não tô me reconhecendo. Eu era magra, sarada, tinha uma pele linda, me cuidava pra caramba e faz 3 anos que eu não faço nada. Ela continua linda, ela continua magra, mas ela não tá se reconhecendo ali. Exato. Porque ela não tá vivendo a vida dela, tá vivendo a vida da bebê. Então a gente ficou conversando horas sobre isso, do quanto também vai ser importante pra bebê ver ela como uma mulher, né? Agora é uma bebê, não tem tanto, mas no futuro ela vai querer admirar a mãe dela, não somente como mãe, mas também como o resto, né? E o marido dela tá falando com ela sobre isso, ela tá muito dedicada a bebê e pouco a ela. Então eu falei, acho que agora foi um start, você tá aqui pra gente começar a fazer tudo isso. Então você vai começar a se cuidar aqui comigo. Toda vez que o paciente vai lá, ele se anima novamente. Às vezes tá meio desanimado, tá esquecendo de fazer o skincare, aí vai lá, a gente conversa, eu dou uma amostrinha dos produtos, ele vai embora pra casa mais empenhado. Com liçãozinha. E eu falei, a gente tá aqui começando tudo isso, você vai recomeçar, nunca é tarde, né? Seu bebê tá com 3 anos, você vai recomeçar e tá tudo certo. Sim, e é isso fantástico, e né? Fazer essa diferença na vida das pessoas é o que nos move, né? Não, e você faz isso de uma maneira genial. Ai, que bom! De verdade, de verdade. Eu olho assim, e algumas pessoas, assim, você fala assim, eu vejo a Dani, a mesma médica de sempre, né? O sucesso apareceu como sempre deveria ter acontecido e aconteceu, a clínica cresceu, você está sendo speaker mundialmente falando, mas é a mesma Dani, né? Que veio de Avaré, que tem as suas raízes de lá, que gosta de falar isso. Muito! Ela coloca sempre no carro, vejo. Você vai no show? Não vai no show. Vai no agora, show. Desde que o João nasceu, eu não fui ainda. Ela lá tá me devendo um show. Gosto de música sertaneja. E essa pessoa aqui que encanta, porque a gente olha pra médica, não coloca ela num pedestal inalcançável, mas uma pessoa que tá olhando pra você, que sente as suas dores, que agora como mãe consegue falar pra outra mãe e falar assim, eu sei o que é isso, mas olha só, né, dá pra fazer tudo, vai dar certo. Sim, é só a gente se organizar. Sabe que a gente tem, né, a gente vai aprendendo também com os nossos erros, e esse ano eu tive uma paciente, eu perdi essa paciente, porque ela estava muito, muito sensibilizada, muito triste com a rosácea dela, que nem era uma rosácea tão intensa, mas isso está até nos artigos, o grau de alteração da qualidade de vida de uma paciente não está relacionado à intensidade da doença. Então, perfeito. Assim, às vezes você olha uma acne super grave, o paciente cheio, né, de lesão, você entende que ele está com uma alteração importante na autoestima, mas quando você vê uma doença leve, você não entende. E eu perdi essa paciente por causa disso, porque eu minimizei ali a dor dela, sabe? Então, assim, e aprendi, com certeza aprendi. Exato. Então, assim, a gente precisa entender que o grau da dor da pessoa não necessariamente está relacionado à intensidade da doença dela. Exato. Essa paciente que tá chateada, ela tá super bem. Claro que ela vai melhorar, claro que eu já comecei ali a fazer algumas coisas para ela se sentir melhor ainda. Mas eu falei, você tá super bem, você tá linda. Ela falou, mas eu não tô me enxergando assim. Então, assim, o grau de alteração de qualidade de vida, de alteração de autoestima, não necessariamente está relacionado à intensidade de qualquer problema. Como eu e a gente tem que ter essa sensibilidade. Perfeito. E você não consegue isso numa consulta de 10 minutos, né? Não. Então, eu acredito que seja importante. E por isso que muitas vezes são as consultas subsequentes que vão te dando ainda maior possibilidade de ajudar os pacientes. Às vezes os pacientes vão pulando de médico em médico com alguma doença crônica, por exemplo, uma dermatite seborreica, uma rosácea, uma acne, eu falo, escolha bem o seu médico, confia nele e fica com ele, porque vai ser esse laço que vocês vão criando que vai
fazer com que o seu médico possa te ajudar verdadeiramente. Porque não é só o creme, o remédio, o Vioral, o remédio tópico. É a conversa, é conhecer mais profundamente aquele ser humano, né? Que vai fazer que o seu médico possa te ajudar. Quando você fica indo cada hora em um, você não vai conseguir esse laço. Você pode estar com o melhor tratamento. Pois é. Mas você não vai ter esse laço. Pois é. E você tocou em pontos essenciais, porque eu, como fisioterapeuta, eu aprendi que o maior órgão do corpo humano é a pele. É isso né? mesmo. E as pessoas não negligenciam essa questão de sentir da pele. E sabe, Vivi, eu vejo que os outros profissionais da saúde, vocês têm muito contato com o paciente, vocês ficam lá 1 hora na mesma sessão. Eu converso muito com as minhas meninas, que ficam lá a físio executando, 1 hora executando um laser, as meninas da enfermagem. Elas acabam criando até mais laços às vezes do que eu. Exato. Porque elas têm mais oportunidade de conversar com o paciente. E é isso que cria laço. Então nós como médicos precisamos estar bem atentos para não perder isso. Perfeito. E você gerenciando essa equipe, ela tem que ver a Dani em cada momento. Né? Do que a cultura ali da Evive e do Dr. Laércio precisam estar em cada momento. E você sabe que a gente faz reunião semanal para acompanhar os pacientes, as fotos, de antes e depois. E nessas reuniões eu falo, venha todo mundo, que eu quero todo mundo me contando o que o paciente contou, que eu quero saber o que está acontecendo ali também. Não é só a foto do antes e depois. Fez isso, gostou, não gostou, o que ele falou, como é que foi a evolução, como é que foi o pós. Agora eu comecei a trazer a minha paciente, a minha funcionária do comercial também para reunião. Vem para reunião, esse paciente, eu indiquei isso, ele já marcou, tá na agenda, porque às vezes eu indico, ele sai, não marca. Ontem mesmo, a gente vai pegando os erros. Ontem mesmo eu postei um procedimento, a paciente falou, quando que é a minha próxima sessão? Eu já tinha que estar marcada essa próxima sessão, é mensal. Então, assim, é um alinhamento constante, né, para que a gente possa ir gerenciando mesmo esse paciente durante a vida. Gosto muito disso, dessa reunião de alinhamentos para a gestão, ela é essencial. E você trazer todo mundo, para todo mundo entender o processo. Isso. Né? E não dividir o processo, mas você alinha como perfeito. E às vezes eu falo, meu Deus, eu vou ficar 1 hora fazendo essa reunião. É muito importante essa 1 hora. Tem que estar na sua agenda. Se precisar, faça 2. Tem que estar na sua agenda. Tem que estar na agenda. É que nem gravar vídeo, tem que estar tudo na agenda. Porque tudo faz parte do nosso trabalho. Exato. Né? Que linda. Dani, chegamos num momento muito especial aqui no nosso podcast. Deus. Não chorei efetivamente até agora. Segurei. Fatos e sensações. Vamos lá. Aqui a gente vai apresentar alguns fatos. Você vai me dizer quais são e qual é a sua sensação deles. Tá bom? Primeiro. Maior emoção da minha vida, ó. O João Gordinho. Foi programado, demorei pra tomar a decisão, mas é um amor mais lindo. Eu até falo, sabe, nem devia chamar amor, devia ter outra palavra. Loucura! É muito diferente de tudo que a gente já sentiu. Tinha que ter outra palavra pra definir o que a gente sente por um filho. Que bom que você se deu essa oportunidade, que Dani. bom, eu sou Vivi. muito grata a Deus e a você por isso. E eu sou grata a todas as minhas amigas que sempre conversaram comigo sobre isso. Fico muito feliz. Dr. Laércio também. Sim. Parabéns. Obrigada. Ele nunca desistiu, Dani. Ele nunca desistiu. Ele falou, nunca desisti, eu não vou desistir. Muito bom. Sabe que eu enrolei pra casar, né? Ele queria casar quando eu fui pra residência de dermato. Eu falei, eu não vou casar agora, porque eu quero me dedicar, eu quero curtir, preparar meu casamento. E durante a residência eu quero estudar. E eu tenho uma prova de título pra passar. Então, assim, eu só vou casar depois da prova de título. Então, a prova de título era em abril, a gente marcou o casamento pra outubro. Estudava 11 horas. De janeiro até abril, eu diminui muito meu trabalho e só estudava. Ele falava, meu Deus, se você não passa nessa prova. Eu falei, eu vou estudar o dobro ano que vem. E você precisa passar, pelo amor de Deus. Então eu enrolei pra casar, ele falou, eu aguentei você enrolando pra casar. E ele falou, eu vou aguentar você enrolando pra ter filho. É verdade, né? É isso. É a vida dele. Cada um tem seu tempo. Próximo. Gordinho, gostoso. Ai, meu avô. Então, meu avô era minha referência médica, né, na família. Só tinha eu e ele na família de médico. Ele morreu com 97 anos na pandemia, em 2020. E é uma pessoa muito importante. Foi sempre muito importante para mim. Né, minha mãe, meu pai. Eu já tô chorando. Eu acho que cada um tem seu papel. Minha mãe sempre me apoiou muito. Minha mãe me ensinou a ser muito disciplinada. Meu pai me deu todos os empurrões que a gente já falou. E eu sempre tive o meu avô como uma grande inspiração. E seu irmão, fala dele. E o meu irmão, a gente é totalmente diferente. Somos pessoas muito diferentes, mas também acho que a gente se complementa. A gente se complementa ali no cuidado com os meus pais, né? Meu irmão é advogado, é uma pessoa super séria.
mais fechado do que eu. Ontem, essa semana mesmo, teve uma paciente que é advogada, aí eu falei dele, eu conheço. Nossa, mas isso não tem nada a ver. Eu falei, somos totalmente diferentes, mas a gente se complementa. E ele teve um bebê agora também, né? Tem 4 meses a mais que o João, o Zé Paulo. E com certeza os meninos vão ser os melhores amigos. E o João chama João Guilherme, e o meu avô chamava Jorge Guilherme. Então, é uma homenagem ao meu avô. E João também veio do Mosteiro de São João, dessa história toda que eu te contei. Que legal. E esse nome foi, assim, não sabia que nome eu ia dar, e um dia eu acordei com esse nome, e eu acho que foi Deus que me soprou esse nome. E aí quando eu contei pra minha tia, minha madrinha, ela falou, nossa, o vô do vovô chamava João Guilherme. Eu nem sabia. Olha que legal. Nossa, que legal. Ela até me mandou a certidão de nascimento do meu avô, com o nome dos avós dele. Ah, legal. Você chama ele de João Guilherme ou você chama ele de João? Acaba que eu chamo mais de João. De João, eu também chamo de João. Joãozinho. Gordinho. Acho que tem mais uma. Ai, minha residência, meus amigos, que delícia! Já falamos de quase todos eles. Quase todos eles. A minha formatura, e a minha clínica, né? Que a minha clínica é minha primeira filha, né? Sim. Muita dedicação, que nem você falou, o mesmo carro há 10 anos, porque todo o investimento era ali. Sempre foi nossa prioridade. A nossa e nunca clínica. foi com dó, sempre foi com o intuito de investir mesmo, de sempre, crescer, sabe? né? Uma outra frase que o Pedro Superti me falou uma vez. O seu negócio tem que ser bom para você, para os seus clientes, que são no meu caso, meus pacientes, para a sua equipe e para o mundo. E é a maior verdade isso. Você tem que fazer um negócio com o propósito de ser bom nessa esfera. Exatamente, perfeito. E ele é. Parabéns. Eu acredito que sim, e eu luto para que seja. Acho que acabou. Acabou? Chega de lágrimas. Acabou. Dani, a gente olha uma trajetória incrível, assim, né, de uma mulher que a gente olha, né, e vê assim, linda, loira, de olho azul, fala assim, a vida dela foi muito fácil, foi muito tranquila, e eu quis realmente que as pessoas conhecessem a Dani lutadora, a Dani desbravadora, a extremamente estudiosa, alegre que você né, que traz essa vida toda, e talvez o Lars fala brava, mas assim, não é brava, tá? É uma pessoa que sabe o que é, e a mãe maravilhosa que você tá se tornando, eu porque sempre falo pra ele, né, eu tô sendo uma boa mãe pro João, porque hoje, o que eu mais quero é ser uma boa mãe pra ele. Claro, unindo tudo que eu sou, mais uma boa mãe pra ele, né? Porque eles passam a ser a coisa mais importante da nossa vida, desde o momento que a gente descobre que tá grávida, né? E é isso, Vivi, eu acho que isso que no Instagram a gente não mostra as nossas dificuldades, né? A gente não mostra tanto as nossas fraquezas, apesar que de vez em quando a gente mostra um pouquinho. Então é aquela vida de Instagram, né? Parece que tudo é fácil e tudo é maravilhoso pra cada um, mas a gente vive uma batalha todo dia. Eu aprendi também que a gente tem que escolher as nossas batalhas. Perfeito. Mas essa é a nossa evolução. A gente tá aqui nesse mundo pra isso, pra evoluir. Então, eu acho que tudo é muito gratificante, não é um mar de rosas, a gente tem muitas dificuldades, cada um com a sua dificuldade pessoal. Ontem eu comecei a fazer uma coisa muito legal no consultório. Ontem eu encerrei a semana fazendo uma oração. Nossa, e agora legal. Eu vou começar a semana fazendo uma oração com toda a minha equipe e vou encerrar fazendo uma oração. A gente vem de uns 15 dias muito difíceis, assim, várias das minhas funcionárias e eu passando por problemas com pessoas da família, que tiram a nossa alegria muitas vezes, né? Então, eu falei, meninas, vamos orar, todo mundo, a gente vai começar a semana e finalizar, agradecendo a Deus, pedindo proteção, pedindo para que a gente seja sempre um instrumento de Deus quando a gente toque os nossos pacientes. Foi super legal, todo mundo se emocionou. E agora vai ser mais uma implementação dos nossos processos. Vai ter grupo de oração ali pra gente começar e terminar a nossa semana. Não acredito que seja muito importante para voltar o ser para o divino também. E a nós, profissionais da saúde, e quem tá ali junto com a gente é instrumento de Deus, né? Muito, muito, muito mesmo. Porque as pessoas procuram a gente em momentos de muitas dores, né? Por mais que seja uma questão assim, estética, você não... Muitas você dores emocionais, não só físicas. Isso. E sempre eu faço uma oração quando eu chego, né? Às vezes, quando eu vou atender o primeiro paciente, eu faço uma oração antes, mas agora eu quero fazer com toda a minha equipe. Eu acho que isso vai ser bem legal. Não, depois te conto o que vai acontecer depois que a gente começar a fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu tenho algumas pacientes que são muito especiais e elas, às vezes, chegam lá e falam, posso fazer uma oração com você? Isso é muito legal. Sim. E agora vamos fazer para iniciar e para encerrar nossa semana. Que bom, Dani.
Pra gente encerrar, quais são os próximos passos da Evive, da doutora Daniela Pimentel? O que você tá pensando? Quando eu tava ali escutando você terminar o outro podcast, fiquei pensando nisso, sabe? Sabe, Vivi, apesar de eu ser muito sonhadora, eu acho que hoje eu já cheguei num lugar que foi até mais do que eu sonhei, sabe? E eu falo isso em relação ao que eu posso fazer pelos meus pacientes, que eu vejo que eu faço, porque eles me contam, o que eu posso fazer com a minha equipe, assim como eu te contei. Então, eu acho que hoje é se estruturar cada vez mais para poder fazer a diferença na vida das pessoas, nos pacientes, na minha equipe e também para o mundo, que nem o Pedro me ensinou. Eu acho que é isso que eu quero. Quero fazer a diferença no maior número de pessoas que eu posso. E outra coisa, hoje nas mídias sociais, com informações relevantes, a gente também pode fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. Então a gente tem mais essa responsabilidade. Dani, não tenho como te agradecer o seu tempo que eu tirei do João, né? Não, foi uma delícia, Vivi, eu amei, foi muito bom. Que bom, eu preciso apresentar essas pessoas maravilhosas para um público que às vezes não alcançou ainda, mas muita gente já viu, né, que já alcançou, você tá aí em todo quanto é Não, lugar. mas com certeza nós vamos alcançar muito mais gente com o nosso podcast de hoje. Muito honrada pelo convite. Fiquei super feliz quando você falou, eu quero entrevistar a Dani empreendedora. Não é só a Dani Dermato, como é o que eu faço quando eu vou nos outros podcasts. Então, assim, muito especial, Vivi. Você é uma pessoa muito especial. E eu desejo, assim, todo o sucesso do mundo, mais ainda pra você. Te admiro muito também. Admiro você nas redes sociais, admiro o seu posicionamento, admiro a quantidade de informação relevante que você leva e o quanto você se preocupa em também ajudar as pessoas. Obrigada, Nós Dani. da área da saúde temos essa missão. Com certeza. A gente não tá aqui por acaso. Não. Obrigada por tudo, Dani. Eu que agradeço. Beijo, Vivi. Beijo. Obrigada a você que ficou aqui até agora. Eu espero que você curta, compartilhe, siga a doutora Daniela Pimentel nas redes sociais e aprenda muito mais. Muito obrigada por tudo.